Bom dia, meus queridos. O maná do dia que nos alimentará hoje se encontra no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, e diz assim os primeiros versículos: Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes o mal que sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derrama aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repousa a mão, porque não sabe qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Essa palavra cai muito bem nos dias de hoje, porque já há muitos meses, desde o início do ano, nós estamos vivendo uma crise em todos os sentidos, né, na nossa vida. E quando nós experimentamos tempos de crise, mexe com tudo aquilo que nós somos emocionalmente falando. Então nós não conhecemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que nos espera. E aquilo que nós temos dentro de nós nos induz a nos autoproteger o tempo inteiro. Então aqui está dizendo, olha, lança o teu pão sobre as águas. Então ele está falando de compartilhar, mesmo em tempos difíceis, porque nós não sabemos o que nos sobrevirá amanhã. Porque naturalmente em tempo de crise nós recolhemos no nosso celeiro, nós enchemos o nosso celeiro de mantimentos, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Mas nem todos também têm a mesma sorte de ter celeiros fartos durante essa crise que nós estamos vivendo. E muitos, por ter guardado, não se sentem bem em repartir, porque se der aquilo que julga que possui, ele acha que depois ele vai precisar e não terá. Só que na lógica de Deus isso funciona totalmente diferente. E aqui ele diz, olha, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Isso está falando do modo como nós iremos nos comportar com aquilo que Deus tem nos dado. E Deus tem uma habilidade incrível de multiplicar aquilo que é repartido. Quando nós obtemos e guardamos e não compartilhamos, né, vem a traça e come, vem a ferrugem e corrói. Então nós precisamos entender que tudo aquilo que Deus nos deu é para ser compartilhado. E Deus sabe muito bem multiplicar aquilo que nós compartilhamos. Quanto mais você retém, quanto mais você guarda, quanto mais você se fecha, menos isso vai ter, né, o princípio dessa multiplicação ativo dentro dele. Quando nós olhamos para o menino que tinha apenas 5 pães e 2 peixes, e depois que ele compartilhou, depois que ele entregou aquilo nas mãos de Jesus, ele alimentou uma multidão e ainda sobrou alimento para fartar ainda muitas pessoas. Então nós precisamos aprender que Deus, tudo aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos, é para que nós repartamos uns com os outros. Então, se Deus tem nos dado com abundância, não é para que a gente guarde ou que a gente tenha aquele guardado para um dia que você se sinta seguro do seu amanhã. Eu vejo Deus fazendo totalmente o contrário. Como nós às vezes não temos a mesma sorte, quando nós não colhemos os frutos na mesma intensidade daquilo que nós colhemos, alguns têm mais sorte de colher os frutos daquilo que se plantou, alguns outros a gente sabe que não tem.
E em tempo de pandemia, como nós estamos vivendo, nesse tempo de escassez que nós estamos vivendo e também estamos experimentando, nós temos visto muitas pessoas sedentas, muitas pessoas até mesmo passando fome, passando necessidade. E não faz sentido que eu, que possua um bem, não tenha disponibilidade para compartilhar. Então aqui a palavra diz, olha, lança o teu pão sobre as águas, porque em poucos dias você vai colher. Não há nada que você faça, não há bem que você faça por alguém que em breve você não seja retribuído por Deus em relação àquilo que você fez. Porque as nossas obras, elas estão patentes diante de Deus. Então, se nós temos o nosso coração aberto para compartilhar, Deus vai nos entregar. Em muitos momentos, Deus vai colocar nas nossas mãos algo que não nos pertence. Mas por confiar em nós, Ele nos dá para que nós venhamos repartir com aquele que nós sabemos que tem necessidade. Mas existem aqueles que são mesquinhos. Eles não somente possuem em grande quantidade, como às vezes ele oculta para que não se saiba que ele possui aquele bem. Mas Deus ele nos dá justamente para isso, para que naquilo que Ele nos deu haja multiplicação. E a maneira mais saudável de multiplicar aquilo que nós temos não é colocando em poupança. É ajudando os nossos irmãos nas suas necessidades e nas suas dificuldades. Se você põe no banco, ele pode até render, mas vem uma crise e logo consome. Mas o bem que nós colocamos nas mãos de Deus, ou os bens que Deus nos dá para nós administrarmos, esse bem vem com uma bênção especial de multiplicação. E quanto mais eu compartilho, mais Deus me dá. Quanto mais eu reparto, mais Deus multiplica. Essa é a palavra que Deus nos dá nesta manhã. Que você tenha ousadia de repartir, de compartilhar um pouco daquilo que Deus deu para você com aquele que você sabe que tem necessidade. Amém? Reparta não somente aquilo que é financeiro, mas uma palavra, mais um cuidado que você precisa e você sabe que o outro precisa de você. Então que nessa manhã, que nesse dia, você entenda que Deus tem a habilidade de multiplicar aquilo que nós ousamos repartir. Que nesse dia a bênção de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e também sobre os seus celeiros. Que Deus possa multiplicar a bênção dele na tua casa, para que você possa compartilhar com seu vizinho, com seu amigo, com seu irmão. Amém? Fique com Deus. Esse é o maná do dia que nós temos hoje e amanhã nós teremos mais um alimento de Deus para o teu coração. Fiquem com Deus e até amanhã.